começou essa tua vontade de correr atrás de alienígena? Foi um avistamento que eu tive em 1981. Eu morava naquela época no Guarujá, no bairro do Santo Antônio, e eu tinha 14 anos de idade. Certo. Quando eu vi Não a primeira tinha... vez, depois eu te conto, teve mãe viu o negócio. Eu não tinha nenhum interesse, né? Não tinha nem ouvido falar, disco voador, essas coisas, não era algo que fazia parte da minha vida, Não né? tinha uma fascinação por isso. Não. Aí eu tava assistindo o Silvio Santos. Ei, Que alienígena! também é um alienígena. E aí tava eu e meu irmão, mais novo, o Marcos, né? E a minha mãe saiu para recolher roupas no varal. A gente morava numa edícula. Nisso que ela saiu, não demorou muitos minutos, ela deu um grito lá fora. Né? Aí eu pensei que fosse um tombo para vocês colocarem no Partoba, mas só que não foi, né? Aí quando a gente saiu para acudir a minha mãe, a gente viu no céu um objeto voador não identificado bem grande, mas enorme. Ah, não era de Mas longe? era uma luz ou dava pra ver? Não, tava baixo, Tava tava baixo? baixo, tava baixo. E aí ele tava baixo, mas depois ele foi meio que subindo na diagonal, assim. E ele soltava objetos menores por baixo. Eu contei 16 objetos que saíram por baixo. Mas caía iluminados? Eram redondinhos, assim, vermelhos, e eles eram pulsantes. E saía de 2 em 2, cada 2 para um determinado local. E nisso a gente tá olhando, não tinha barulho nenhum, não tinha som. A gente observando aquele negócio. Quando ele se posicionou sobre Santos, né, a gente tava no Guarujá, no litoral de São Paulo. Nossa, já deu um rolê já, então. Ele foi indo na direção de Santos. Quando ele já estava ali, em cima de Santos, ele aumentou a intensidade do brilho ou o tamanho, não sei. E aí depois ele diminuiu e fez um movimento de anzol subindo e desapareceu. Naquele momento... E a turminha? Foi tudo junto? Os outros que saíram? Não. A cada 2 ia para uma determinada região. Uns foram para Vicente Carvalho, outros foram em direção à praia, outros foram em direção à serra. Isso. Deixou a turma lá. E eu contei 16 a partir do momento que eu vi. Não sei se saíram mais no momento que eu não estava olhando. Certo. E aí, meu irmão começou a chorar. Na hora que ele deu aquele aumentado no brilho, depois ele sumiu, ele chorou. Depois eu perguntei para ele por quê, né? Minha mãe também. Aí ele falou que pensava que era o fim do mundo. Ele era pequenininho. Tinha 9 anos, o meu irmão, naquela época. E aí no dia seguinte, já trabalhava no Banco do Brasil. Eu cheguei, comentei com um vigilante, que era o Ledinildo Azevedo Leite de Mello, e ele falou, o que você viu é um OVNI, um objeto voador não identificado. Aí ele me apresentou um grupo, que era o grupo CEPEX de Sumaré, de 2 irmãos gêmeos, o Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, e eu encaminhei depois uma carta com um relato, né, do que eu tinha visto, e a partir daí eu comecei a me inteirar nesses assuntos e descobri que o litoral paulista era um celeiro de avistamentos, era uma área de grande incidência ufológica. Eu vou pro Guarujá hoje. Vai? Eu vou pro Guarujá hoje. Então já Hoje fica olhando lá, já fica olhando já vou lá. assim, então, já vou. No Guarujá tem casos de pouso, eu cheguei a estar em pelo menos 8 casos de pouso que ocorreram lá na região. Você vendo? Você não tá lá? Eu fui onde tinha a marca, onde ficou a marca. E casos, a gente recolheu centenas de casos. Durante a nossa pesquisa lá com o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, nós investigamos mais de 400 casos, até onde eu contei. Certo. Então envolvendo diversos graus de contato, né? Contatos com tripulantes de OVNIs, pousos, explosões de OVNIs com fragmentos que foram recolhidos em Ubatuba, por exemplo. Você já viu algum fragmento? Eu tenho umas fotografias aqui para mostrar para você. Eu quero ver. Mas antes de você mostrar, quero perguntar uma porcentagem real. Tá. Você vou casos, quantidade absurda de casos que você já foi. Sendo realista de todos esses casos, qual a porcentagem que você fala, cara, sem certeza que isso aqui é um negócio, um fenômeno paranormal, não? Algo ufológico. Algo ufológico ou balela dos caras que tava muito louco, tá bêbado e falou besteira? 10%. 10% você acha que é pra valer? 10% são coisas inexplicáveis. Entendi. Não que a gente, no futuro, venha explicar também. Sim. Porque, às vezes, quer ver um detalhe? Teve a Guerra do Golfo, do Golfo Pérsico. E naquela época, na década de 90 ali, houve muitos avistamentos de triângulos pretos que apareciam sobre a Europa. E foi veiculado na mídia,
europeia como sendo OVNIs triangulares, naquela época. Certo. Depois que acabou a guerra e tudo mais, a gente descobriu que havia uma tecnologia alienígena. Alienígena não. Terrena. Mas a gente não sabe se foi usada alguma engenharia reversa para fazer aquilo. Pode ser alguma nave que se acidentou e os Estados Unidos, através de engenharia reversa, teria feito aí essa aeronave que é o Stealth. O Stealth, que é aquele avião que não é detectável no radar, né? Que é o pretão, que parece um urso preto, né? Um triangular. Sim. Então, aquela tecnologia já existia na década de 90, durante a guerra, só que não tinha sido divulgado e revelado ao mundo aquela tecnologia. Entendi. Então, muitas vezes vai acontecer o seguinte, você identifica aquilo como um OVNI e lá na frente a gente vai descobrir que é uma tecnologia secreta, espiã, alguma coisa assim. Você. Vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até o Natal, acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais de Tomalicast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube, Tomalicast.